temos então algumas histórias de consultório. Eu tenho uma especial de uma moça que ela sofreu com a rejeição a partir da sua mãe, que estava grávida dela e queria muito ter um menino, certo? Ela cismou que queria ter um menino e ela não queria essa terceira filha, menina, de forma alguma, e ela tentou aborto, inclusive, por causa dessa vontade que ela tinha de não ter essa terceira filha ou de ter um menino que fosse. E queria muito esse menino. E essa moça, até hoje, ela carrega consigo esse sentimento de rejeição por parte da mãe e esse sentimento de inadequação, como se ela não fosse quem ela deveria ser. Porque as pessoas podem pensar que isso não envolve um sentimento de ansiedade, mas envolve, porque o medo está presente. E a maioria das pessoas que são ansiosas, elas têm medo da rejeição. E o que isso tem a ver com morte e com sobrevivência? Tem a ver, porque se formos parar para pensar, nós somos seres sociais, certo? Então, tudo que nós internamente desejaríamos éramos ser aceitos socialmente pelas outras pessoas, enfim. E quando você não se sente assim, isso reflete em você um sentimento de rejeição, que parte de você para com os outros. Então, não é que as pessoas estavam rejeitando essa moça, mas ela sempre se sentiu rejeitada porque ela não cumpriu a função de ser o menino que era desejado pela mãe, né? Teve uma outra também que eu atendi e é aquela típica história de uma menina que foi esperada menino para agradar o pai. Sendo primeira filha, deveria ter nascido homem. Isso é bastante comum, especialmente em cidades do interior e em tempos mais remotos. E até hoje, há bem pouco tempo, o pai dela veio a falecer, ela acompanhava o pai sempre, sabe aquela menina que cresceu, casou, tornou-se mãe, mas ela nunca deixou aquela relação com o pai, muito grudada ao pai e sempre fazendo coisas para agradar esse pai. Então era a menina que nasceu, desenvolveu o papel do menino do pai. Talvez muitos de vocês que estejam assistindo essa aula hoje vão se identificar com esse programa. Isso parece sim inofensivo, mas não é, certo? Então isso pode refletir em muitos problemas no relacionamento afetivo, quanto ao desempenho do papel feminino, não é? E há uma busca constante, isso que é mais importante, né? Uma busca constante por ser aceita, não é? Quando na verdade já o foi. Quando eu expliquei a ela, quando eu disse a ela, o seu pai amou você desde que você nasceu, sabendo que você é menina, não é? É que isso aconteceu quando se soube da notícia da gravidez, que você estava vindo ao mundo, mas seu pai sempre amou você menina. E ela nunca tinha parado para fazer essa reflexão. E isso é por demais libertador. Isso pode registrar na pessoa que sofre, que padece desse sentimento de uma autoestima muito baixa. Eu tenho também uma história de um rapaz que ele é o segundo filho da sua mãe e vindo depois de um menino, ele foi desejado menina. Ele deveria então ter nascido uma menina e assim não foi. E mais tarde, 8 anos depois, nasceu a irmã dele, uma menina muito desejada. Sendo menina, ela veio e ele sentiu a vinda daquela irmãzinha como uma afronta. Sem ele saber, veja bem, inconscientemente ele nunca gostou daquela irmã, ele sempre a tratava muito mal, não é? Tinha ciúme, quase uma inveja dessa irmã, exatamente porque ela nasceu a menina que ele não conseguiu ser. E o que isso tem a ver com medo, com ansiedade? Tem a ver com medo de ser rejeitado, com um sentimento interno que esses seres humanos carregam
de não terem sido aceitos da maneira que são, certo? Então, porque isso tudo começou aonde? No ventre materno. Existe também a situação de ameaça ou perda de um ente querido, que pode ser um esposo, que pode ser alguém só um amado e querido, mas que aquela gestante ela viveu aquele luto enquanto estava grávida. Eu já presenciei, vocês também já presenciaram, mulheres que perderam seus maridos nessa situação, estando grávidas. Então, o que isso registra? O medo da morte, o medo de perder alguém querido, não é? Para essa gestante e para o futuro bebê. Registra o medo de perder e programa pessoas para sofrerem muito mais que outras quando da partida de um ser amado. Uma doença física e psíquica da gestante, certo? Que pode afetar imensamente o futuro bebê. E conforme a gravidade dessa doença, a intensidade das emoções que estão sendo experimentadas por esta gestante, mães depressivas, ansiosas, transmitem esses sentimentos ao feto em forma de química. Isso que precisa ficar entendido, é uma química, hormônios que são transmitidos via cordão umbilical, juntamente com a alimentação, certo? Juntamente vai também os hormônios, e por isso mesmo que o bebê se agita, porque há uma química, isso precisa ficar entendido, porque isso torna o ato científico, certo? Então registra o medo da doença, o medo da morte, a gestante depressiva, ela registra esse medo, não é? Uma tristeza, uma desmotivação para a vida. E muitas pessoas têm depressão profunda, crônica, e desconhecem a relação de causalidade que há ali com a sua gestação, com o luto dessas mães, com a depressão dessas mães. Então, repetindo, em síntese aí, que nós podemos dizer, mães depressivas têm probabilidade de gerar filhos igualmente depressivos.